feliz que eu possa, para variar, conversar um pouco com vocês sobre pesquisa, e achei esse tema muito legal, muito bacana, porque a gente acaba falando de um local que é muito difícil para você conseguir alencar um projeto, é difícil para você trabalhar, e mais ainda, desperta uma enorme curiosidade. E aí, dentro desse contexto, o que eu resolvi fazer foi começar dizendo para vocês como tudo iniciou, e as dificuldades e o interesse que se tem, e por que é interessante a gente fazer pesquisa na Antártica, ainda mais sobre grupos assim, totalmente diferentes daqueles que vocês estão acostumados. E no final eu também pretendo dar uma boa pitada, né? A Suzy me solicitou isso, e falar um pouco de divulgação científica, né? Como é que você faz isso? Porque um ponto é importante, sobretudo para as pessoas que estão novas na carreira. Essa história de ficar no seu laboratório, fazendo sua pesquisa, se preocupando com os papers, do Qualis, etc, etc, etc. Isso aí é cada vez menos producente para vocês mesmos. Vocês veem o que está acontecendo no Brasil, não só no Brasil, também fora do Brasil. É fundamental que o pesquisador vá para a sociedade, diga para a sociedade o que faz e a convença da necessidade do trabalho que está fazendo. Por outro lado, é uma maneira de retornar também um pouquinho daquilo que a gente recebe da sociedade. Que pelo menos toda essa pesquisa que vocês vão ver aqui agora, ela é financiada por vocês, por todos aqueles que estão contribuindo com impostos. Querendo ou não, né? Se imposto você paga, querendo ou não. Bom, dentro desse contexto, vamos então, quando a gente fala de Antártica, o que a gente pensa? Primeira coisa, os icebergs, gelos, região, vamos dizer assim, diferente de tudo aquilo que a gente imagina, e também o nosso pinguim, né? Não vou negar a vocês. Tudo começou para mim na Antártica quando eu estava no meu escritório, no Museu Nacional, trabalhando até tarde. Eu tinha um aluno que era daqueles alunos assim que tinha um horário, como é que a gente diria assim? Diferente. Então dormia de dia, trabalhava de noite, enfim, virava, e a gente tinha essa possibilidade lá, enfim, dentro daquilo que a gente podia prover. E aí, num dado momento, que ficava até tarde, a gente ficou conversando, e conversa vai, e foi aquela pergunta: mas escuta, mas você que já foi a todos os lugares do mundo, qual é o lugar que você gostaria de ir, assim, diferente? Eu falei, para a Antártica. Para quê? Pelo menos para ver pinguim. E aí, dentro desse contexto, acabou tudo evoluindo para esse projeto do qual eu vou falar. E a Antártica era diferente. Confesso a vocês que eu conheço alguns lugares mais de norte da Terra. Foi a todos os lugares que vocês podem imaginar, menos para a Groenlândia, que eu ainda estou tentando encaixar um projeto para lá. Então, fora isso, até no Irã, na América do Sul praticamente toda, essas regiões um pouco mais complicadas de trabalho. Agora, a Antártica é o único local que me fez pensar. E aí, dentro da maneira com que eu gosto de fazer essas apresentações, qual que você acha que é a maior dificuldade de trabalhar na Antártica? Andar. Frio. Deslocamento. Luz. Deslocamento. Comunicação. Que comunicação? Que comunicação? Calma. Não, certo. Sim. E é perigoso, inclusive. Resolve, mas é perigoso. Nós tivemos vários problemas de comunicação. Só falo isso aqui porque realmente é perigoso. Certo, é um dos problemas. Mas não é o pior, qual é? A roupa. O frio não. O pior é o recurso para ir. Tá vendo? Tá ficando difícil, né? Tá ficando difícil. Autorização. Política. Isolamento. O isolamento que causa a relação entre pessoas. Isso sempre é o pior. Tá? Isso a gente sempre faz. Qualquer trabalho de campo, você faz trabalho de campo, qualquer região que você vai fazer, Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, que é um lugar, né, bacana, relacionamento de pessoas sempre é complicado, sobretudo se você fica em condições de acampamento. Não. A pior parte é o vento. O vento, você, pô, mas o vento não para de dia, de noite. No início é engraçadinho, de noite não. Sabe? E depois disso não para, cara. Não para. Isso vai te minando. É bem curioso, né? Também você tem que entender que quando a gente faz atividades na Antártica, que é é um lugar assim maravilhoso, olha que coisa fantástica, né? É um lugar assim realmente inóspito, maravilhoso.
mas é isso aqui e muda em horas. Em horas. Isso não é exagero. Tá? Nós temos, inclusive, vou mostrar toda assim, como é que se chega à Antártica, como é que eu cheguei à Antártica, né? Ventos de mais de 100 km são comuns. Derrubam estacas, derrubam barracas, deixam a gente numa situação complexa. Mas então, a Antártica fica na região sul da nossa Terra. Tem uma história muito bonita, muito rica, toda essa região ali perto ali da América do Sul, né? É o continente mais próximo da Antártica. E num dado momento, nós acreditamos que já tinha sido, de uma certa forma, explorada. Existe, inclusive, trabalho de arqueologia para tentar documentar melhor essa situação. Mas o ponto básico é o seguinte, é que era explorada, acredito, por um povo Aúx, que não existe mais, né? A gente só conhece agora em termos de um povo praticamente extinto, né? As primeiras expedições que foram documentadas vêm do Américo Vespúcio, que em 1500 não sei quanto, registrou pelo menos visualmente aquelas terras. Depois disso você teve diversas pessoas que atuaram nessa região, foi sempre mexida com um pouco de curiosidade, não posso também negar um pouco de misticismo, mas de uma forma geral essa enorme, vamos dizer, essa enorme curiosidade despertada pelas pessoas. Então o primeiro navegador que atuou nesse continente, que circunnavegou esse continente foi James Cook. Isso aconteceu em 1772, 1775. Depois tivemos a conquista do Polo Sul, propriamente dito. O que é a conquista do Polo Sul? Alguém chegou lá e ficou a bandeira. Bom, cheguei. O primeiro a chegar foi o senhor Roald Amundsen, que chegou lá em 14 de dezembro de 1911. 1911, tem bastante tempo. Temos também exploradores famosos como esse, Scott. Alguém já ouviu falar desse cara? Famoso por quê? Pode falar bem alto assim. Não, esse foi outro. O Scott é aquele que quase chegou. Ele, inclusive, a história, olha só, para quem gosta de história e que tem a ver com ciência, essas histórias na Antártica são maravilhosas. Tá? Então ele pegou uma expedição, e lá pelas tantas estava andando, aí o Amundsen disse para ele, eu também vou. Mais ou menos por aí. Ele foi, pegou toda a estratégia que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha, e chegou depois do Amundsen e morreu na volta. Aquele famoso assim, nadou e morreu na praia. Tem uns times que fazem isso, mas não vamos falar disso agora. E tem esse cara aqui, Shackleton. Quem foi o Shackleton? Pode chutar, não tem problema não. Alguma ideia? O que quase chegou, mas nunca chegou. Ele encalhou, exatamente, foi o navio dele, Endurance. Mas o mais legal da história dele, que é uma história de superação fantástica, que quando encalhou o navio dele, enfim, é um romance maravilhoso, né, que você pode ler. Aí depois disso, eles conseguiram sair de um local, foram para outro, muita gente se machucou, e aí esse cara conseguiu chegar em terra firme, e depois disso, voltar e recuperar a sua tripulação. Quer dizer, são momentos de superação. É uma coisa bacana, né? Porque, bom, eu cheguei com paciência. Não, ele voltou e conseguiu recuperar a sua equipe. Vamos falar tática e números. Professora, é para dar nota? Vamos ver. O que vocês sabem? Pode chutar, não tem problema não. O que a gente sabe da Antártica? Em números. De uma forma geral. Primeiro, bom, todas as terras que ficam ao sul do paralelo 60. A área total da Antártica, ela é de algo em torno de 14 milhões de quilômetros quadrados. Existem continentes maiores, mas somando Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia, dá mais ou menos isso, tá? Se você tem que a Europa e a Ásia, apenas para você ter uma comparação, né? Maior que a Europa, mas bem menor que a Ásia. Mas é uma área extremamente vasta.
ela possui a maior camada de gelo que cobre aí em torno aí de 95% do continente. A espessura, segundo relatado, varia de 2,2 a 4,8 quilômetros. Sabe o que é isso? A orla de Copacabana espessa em gelo, na situação máxima, passando a orla de Copacabana. Mais ou menos 80% de toda a água doce do planeta se encontra nesse continente. É o lugar mais seco, é o lugar mais frio, que foi registrado na base de Vostok, menos 89,2 Celsius. Uma temperatura média que varia de menos 10 na costa até menos 40 no interior do continente. Então é um lugar superlativo. Hoje em dia, existem vários países que querem um pedaço da Antártica. A Antártica também é rica. Tem petróleo, tem minerais, tem uma série de riquezas que interessam a várias pessoas. E tem vários países que querem um pedacinho. Se vocês olharem bem assim, apesar de estar um pouco confuso, a Austrália só quer quase a metade. E tem um overlap. Num dado momento, para tentar evitar isso, começou a se falar num protocolo de Madrid. Tem toda uma história que é bem longa, se vocês quiserem eu posso depois aprofundar sobre isso. Que mais ou menos diz a seguinte coisa: a Antártica, ela deve ser preservada apenas e única e exclusivamente para pesquisa. Qualquer mudança tem que ser acordada de forma praticamente unânime de todos os países que são signatários desse acordo. E dentro desse contexto tem uma particularidade: só quem fizer pesquisa contínua na Antártica, é que vai poder participar desse acordo e é que vai poder decidir sobre o futuro desse continente. Então isso é um negócio bem interessante. Para vocês terem uma ideia, os países que podem investem e procuram inclusive fazer bases lá. Os tchecos têm uma base na Antártica. Não tem nem marinha. São dependentes totalmente. Mas por que isso? Claro que existe o interesse do pesquisador pela questão da ciência, mas existe também esses interesses econômicos. E se a gente puder dizer assim, geopolíticos. Então é muito importante que, se o Brasil quiser conversar com esse povo, quiser sentar à mesa de discussão, nós temos que continuar fazendo pesquisa lá. Vocês vão reparar, aliás, não, porque isso aqui é bem grande, mas vocês vão reparar que os Estados Unidos não pediu nada. Nada. Por enquanto. Se reserva o direito de pedir alguma coisa no futuro. Os Estados Unidos tem mais bases, inclusive uma que fica só no Polo Sul, onde todo ano, o ano todo, tem gente lá o ano todo. É uma cidade. Hoje em dia, o que a gente vê na Antártica? Em termos de vegetação, temos líquens, musgos, temos variações tremendas de algas, coisas assim bem bacanas. A gente tem também uma diversidade bem razoável, vida marinha intensa, desde orcas, lobos marinhos, as famosas escuas. Se algum dia você conhecer alguém que atuou na Antártica, é só perguntar, porque as escuas são bem famosas, adoram pegar tudo aquilo que você deixa sozinho, assim, eles adoram, né? E também a vida marinha intensa. E, naturalmente, as focas, o crio, que é extremamente importante, e os nossos pinguins. Hoje a diversidade, temos uma relativa diversidade alta, endemismo. De uma certa forma, pelo que nós podemos aprender, esse isolamento desse continente se deu em torno de 22 a 25 milhões de anos atrás, e que se originou especialmente como entrada de água profunda e a criação da famosa corrente circumpolar da Antártica, temperatura sub-zero, que caracterizam essa região. Mas agora vem a pergunta: e a fauna e a flora do passado? E é aí que nós entramos com o projeto Paleantártico. Essa é uma pergunta que nós achamos interessante ser feita,
Porque tudo que hoje acontece de uma certa forma, distribuição dos organismos de uma forma geral, tem uma origem mais atrás, tem uma origem de milhões de anos atrás. E é para justamente tentar desvendar isso que nós resolvemos colocar esse projeto. Bom, esse projeto começou com um certo grupo, inclusive com apoio internacional, em 2006, 2007. Eu poderia passar a hora só falando sobre isso. 2006, 2007. Quando nós ganhamos o projeto, era uma felicidade. Porque ninguém ganha o projeto. Achei difícil, ainda mais para essa área de paleontologia. E depois disso, nós voltamos para lá em 2015, 2016. 2006, 2007, 2015, 2016. Uma década. Foi o tempo que demorou para a gente conseguir um segundo projeto. Tem aspectos interessantes, mas o mais importante é que é difícil você desenvolver uma linha de pesquisa com um hiato desses. Os alunos morrem de fome científica. Os pesquisadores têm que se dedicar a outras coisas. E como vocês podem ver, apesar de eu ser o coordenador desse projeto continuar sendo, eu já tenho uma experiência de vida, né? E naturalmente não posso mudar totalmente minha vida em função da Antártica. Naquele tempo eu queria fazer isso. Claro que não deu certo, eu continuei fazendo a minha pesquisa em outras áreas, mas a gente atua tentando, inclusive, envolver várias pessoas. E temos essa maravilhosa surpresa de ter esse projeto renovado, 2019 a 2022. Ufa! Vamos ter agora as nossas teses em macrofósseis, em especial paleontologia de vertebrados e paleontologia de invertebrados, que são difíceis. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Porque naturalmente o meu objetivo lá são vertebrados, é o que me interessa mais, né? Então juntamos agora um grupo para essa nova fase do projeto, dos mais diferentes, para atuar nos diferentes grupos de vertebrados, é o nosso forte. Também temos estudo de carvão, paleobotânica, com várias pessoas, tanto de instituições brasileiras como de fora do Brasil, e invertebrados fósseis, que a gente quer tentar incentivar cada vez mais. Também temos atuação em microfósseis e também questões vinculadas à geologia e também a outras áreas da geologia, como geoquímica, datação, por diferentes métodos. Então, nós estamos realmente agora com uma certa segurança de tentar fazer um projeto mais amplo, sempre com esse olhar nos macrofósseis, em especial vertebrados. Vocês vão ver uma região muito pobre, muito difícil de você achar vertebrados fósseis lá, né? Mas também utilizando isso para outros, para invertebrados e também atuando com plantas. Basicamente, o pessoal de geologia, o que a gente precisa deles? Eu achei o fóssil e eles têm que tentar me auxiliar tanto na adaptação da camada como no posicionamento na estratigrafia. Tá? Esse é o objetivo principal desses colegas. Não é de fazer um mapeamento de área. É sempre acompanhando o trabalho que a gente encontra lá. Bom, para onde nós fomos? James Ross. A ilha de James Ross. Por que James Ross? Simplesmente porque era o lugar mais ao sul que a Marinha Brasileira ia. Eu queria ir para essa ilha aqui, ó. Ilha Alexander. Eu já posso imaginar os sorrisos de Ilha Alexander. Não, qual seria a minha motivação? Minha motivação de quanto mais ao sul, menos pesquisa tem. Menos pesquisa, mais chance eu tenho de encontrar alguma coisa interessante. Mais chance é a contribuição que a gente pode fazer. Mas a Marinha naquela época só ia ter James Ross. E eu tenho histórias assim, pitorescas para contar para vocês. Algumas eu vou reproduzir aqui. Mas enfim, é ali que eu criei. A Marinha não consegue. Ela talvez até no esforço conseguiria ir, mas a gente não nos convence de ir. Teria que ser uma coisa muito direcionada para um projeto desse, mas a gente ainda tem esperança de produzir resultados suficientes para poder ir nessa região. Bom, por que James Ross? Não é só porque é o mais ao sul, né? Porque James Ross já é uma área que tem ocorrências de camadas que são necessárias, são as camadas que nós estamos procurando, somos principalmente interessados em vertebrados fósseis do Mesozoico, em especial do Cretáceo. O que é Mesozoico? Estamos falando de 230 a 66 milhões de anos atrás. Cretáceo, a gente varia um pouco mais, a gente está um pouco mais indo para a parte superior do Cretáceo, variando aí
100, chegando aí até 66 milhões de anos, que são as camadas mais comuns que a gente encontra na James Ross e na Ilha do Lado, que é a Ilha Vega. Então isso é bem mapeado é sempre entre aspas, porque na Antártica as coisas não são muito fáceis, mas você tem uma noção. E ali é a idade que nós estamos procurando, e ali nós já encontramos outros fósseis. Peixes fósseis encontrados na Baía Whisky, mosassauros, são bichos bem interessantes, nós achamos até vários dentes interessantes desses lagartos marinhos de grande porte, aqui sendo consumidos por um tubarão, tá? Esses animais aqui. Também encontramos restos de répteis marinhos, plesiosauros. Eu acho que vocês já ouviram falar na lenda do monstro Loch Ness. Se esse monstro existisse, era um animal desse tipo. Nós encontramos muitos animais lá. Aliás, nós tivemos inclusive a possibilidade de fazer descrições que na época era o mais antigo desses répteis marinhos dessa região. Também encontramos dinossauros, em especial na região de James Ross. Outros restos, observem só, cacos de ossos, que para lá são informação bem relevante. Dentes e restos de vertebras, que em outras regiões você diria, tá, tudo bem, mas não vai muito longe, para a Antártica é importante, devido à falta de conhecimento que se tem. Mas também existem animais mais completos, como o Crilofossauros, que é um dinossauro que a gente gostaria muito de encontrar esses animais, mas eles só são encontrados no continente. Mas no continente o Brasil não vai. E tem outro fator. Por que o Brasil não consegue muito ao sul? Porque não tem um quebra-gelo. Quebra-gelo é caro. Tem que ter se você quer realmente investir nisso. Por que eu falo isso? Porque agora que renovou o projeto, né? A gente pode falar um pouco mais, mas eu estou querendo desenvolver uma camiseta, eu quero um quebra-gelo, uma coisa assim, porque aí eu tenho uma chance maior de poder ampliar o raio das pesquisas. Ainda também, só para vocês terem uma noção, a Antártica está ali no centro, o grupo de animais que já foram encontrados, vocês estão vendo aqui nessa parte inferior. Observem só o grupo que foi encontrado na Antártica, você vê uma diversidade muito maior. Então, com certeza, se você atuar particularmente nessa região de Vega, James Ross, se a gente trabalhar lá, a gente vai encontrar mais grupos. Tem que encontrar. Se não for os mesmos, muito parecidos, porque isso vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor como é que foi a evolução, não só a evolução, mas como é que esses grupos se modificaram e vamos dizer, conquistaram outros ambientes durante o tempo profundo. E esse é o ponto. Também discutimos muito essa conexão da Antártica com a América do Sul, que tem as suas consequências para os ecossistemas da região, e a nossa pesquisa nessa região, na Península Antártica, vai nos auxiliar a entender isso um pouco melhor. Então está aí o projeto Paleantar. Mas e aí? Como é que você faz? Primeiro passo, nós temos a possibilidade, ou melhor, a necessidade de fazer o treinamento pré-antártico, que vale para tipo 4 anos. Depois disso tem que repetir. Sim, nós tivemos que repetir esse treinamento quando fomos lá de novo, uma década depois. Aí nos encontramos num determinado local e vamos para a famosa Ilha da Marambaia. Ilha Marambaia é onde geralmente presidentes gostam de ir, onde eles têm o seu sossego para a sua diversão, etc, etc. Esse é o local que você se adapta, né? São biliches, às vezes triliches, e naturalmente cada um vai levando o seu equipamento que pode, o equipamento que você vai se preparando. São as situações assim que você vai já aprendendo a se preparar para trabalho do campo na região. Bom, basicamente esse treinamento consiste em vários aspectos, entre outros, aprender um pouco mais sobre questões políticas, sobre questões de segurança e sobre questões do teu próprio comportamento que você tem que ter na Antártica. Porque a Antártica não está lá para a gente invadir, sujar, etc. Então a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um cuidado maior com tudo. Sim, também com os seus dejetos pessoais. Não tem jeito. E tem maneira de fazer isso. Depois, se alguém estiver interessado, a gente pode conversar um pouco mais. A parte mais bacana do treinamento, a parte mais legal é o helicóptero. Alguém já andou de helicóptero? Ah, é muito bacana, não é bacana? É ótimo, é assim, muito legal, a gente se anima bastante. Pois é, um lugar assim e helicóptero foi algo realmente fundamental para a gente. Sem contar num treinamento que se chama virada do bote. A virada do bote é algo muito interessante.
Dentro desse contexto, é uma maneira que você tem que fazer, você tem que ir lá virar o bote, as duas pessoas se colocam, né, 2 a 2 para virar, e sempre tem umas situações assim um pouco diferentes e que levam a intensas discussões, né, dos equívocos, etc, etc e tal. Tudo isso para dizer o seguinte: não é simplesmente dizer eu quero e vou. Não, não é assim. Você tem um treinamento para fazer e a chance de passar no treinamento é alta. Mas a primeira coisa que eles fazem, eles observam você. Justamente alguém levantou a questão de relacionamento pessoal por causa do isolamento. Nós estamos o tempo todo sendo avaliados. Tem gente olhando. Psicólogo. Eu acho que o nosso caso vai ser psiquiatra, né? Porque acampar no continente gelado, só psiquiatra. Mas é sério mesmo. Então a gente está sempre avaliando. E existem pessoas que sempre não passam. Existem. No nosso grupo não aconteceu, não é muito comum. São pessoas que têm problemas físicos e tem situação lá, é uma situação que você tem que ter um mínimo de preparo físico para conseguir vencer as dificuldades que podem surgir, né? Mas também situações de pessoas que não se adaptam bem, né? E isso é identificado e essa pessoa simplesmente é retirada. Tivemos o caso de uma pessoa lá, não foi no meu grupo, mas que simplesmente ia lá naquele beliche, não gostava muito de dividir ali com o beliche, e estava ele lá, fez uma barraquinha assim, sabe? Para ninguém olhar para ele, sei lá, não sei o que. Dançou, saiu. Claro, o que você vai fazer? No acampamento tem toda uma situação que você tem que aprender a conviver, porque tem um outro fator, sobretudo nessa questão de acampamento. Você acampa, se você tiver um problema, tem como o navio chegar lá, por favor, dá para vir aqui, a comunicação como foi colocada, não é tão simples assim, quebra a rádio o tempo todo. Nós temos maneiras de nos comunicar, o telefone satélite cada vez mais interessante, mas não é assim, pode vir, não vem. Se estiver nevando, uma nevasca você não vem, a nevasca pode durar 2 semanas. A gente acompanhou isso. Para vocês terem uma ideia, nessa primeira atividade que nós tivemos de campo, foram 30 e poucos dias de campo, da onde 17 dias a gente não fez nada. Legal não fazer nada? Cara, se já não é legal aqui, imagina você na barraca com aquele vento o tempo todo na sua cabeça. Bom, mas também depois disso os diplomas, as festinhas e naturalmente o famoso suco de cevada, porque ninguém é de ferro, deixando claro que não se pode levar álcool para a Antártica, é extremamente proibido e ninguém nunca faz. Por isso que quando a gente começou a preparar as nossas coisas, levamos suco de uva, um pouco, né? Levamos suco de malte, enfim, todas as variações que se tinha. Agora, brincadeira à parte, todo mundo leva, né? Mas por que vocês acham que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque ao contrário do que as pessoas pensam, te dá um bem-estar, mas na verdade dilata os teus vasos e você corre um risco maior de problemas com o frio. Então você se anima, mas o teu risco aumenta, tá? Mas isso nunca foi um problema, né? Aliás, isso é outro ponto. O Brasil está lá há muitos anos, quase 40 anos, nunca, só tivemos 2 óbitos, pelo que eu sei. Na verdade, não. Na verdade, nós tivemos o problema da estação, que queimou, então 2 pessoas faleceram. Antes disso, só 2 pessoas. Sempre do grupo base da Marinha. Isso é outro fator importante. Quem cuida da gente lá é a Marinha. Tem um grupo base que vai para lá, e esse grupo base é que toma todas as medidas necessárias. No acampamento, não. No acampamento são alpinistas que atuam. São 2 alpinistas, dependendo do número de pessoas. A cada 7, um alpinista. Perdão, a cada 6 um alpinista. 7 já tem que ser 2. E aí chegou o famoso dia que a gente preparou todo o material nessas caixas de madeira maravilhosas que eu nunca mais vou usar, que agora é só caixa de plástico, uma finística que a gente usa. Então chegou o nosso dia de embarcar o nosso material para o Ari Rongel. Foi realmente um dia bacana. E aí o dia da partida. O dia da partida. Aquela emoção, todos juntos. E aí eu tenho novamente histórias e mais histórias para contar para vocês, caso haja interesse e tenha tempo. E viajamos com esse... Volta de novo nas fotografias. Claro. Aquele rapaz de camisa branca é um ex-aluno daqui. Ele É o Beto? Saulo. Não, o Saulo. Esse que está de camisa branca, com essa bolsa atravessada aí na... Esse aqui é o Beto. Não, de camisa branca. O único que está de camisa branca aí. Você está nesse aqui? Isso. Esse é o Beto. Não. O de camisa branca. Branca? Branca. Esse aqui, não é?
Esse de qual? Não é o Saulo. Esse aqui é o Beto. É o Foi Saulo. meu alpinista. É o rapaz. Não é o Saulo, cara. Não é o Saulo. Este é o Beto. Gente boa, gente boa, gente boa. Foi ótimo. Não é a cara do Saulo? E esse aqui é o Chico, que foi outro alpinista nosso. Aliás, depois tem uma história para contar para vocês com o Chico, só assim, adiantando um pouquinho, lá pelas tantas, o Chico é um gozador. O Chico é daqueles caras, você sabe, é irônico, assim, ele parece inglês, você sabe, aquelas piadas inglesas que ninguém entende, eles entendem, mas se tu pensar, tu vê, lá pelas tantas, assim, o Chico encontrou o maior dente de tubarão que a gente achou. Ele achou o dente. E de vez em quando ele dizia assim, como foi ele que achou, o professor Kellner, vocês são paleontólogos mesmo? Quem achou foi ele, não foi a gente. Tem esse princípio que o Beto, gente bonita. Olha, foi uma expedição muito bacana. Esse aluno que eu falei, ele também foi para a expedição da Antártica, mas como era pessoal do Rio Grande do Sul e como geofísico. Ah, o projeto do professor lá, o Jefferson. O Jefferson Gardia. Mas esses aí fazem... A expedição deles, esses vão para o continente, né? Sim. Mas eles é brincadeira de gente séria, assim, gente grande, como eu gosto de dizer, né? O orçamento deles é de milhão, né? É de milhão. Não é bem o nosso caso, mas de qualquer forma, isso eu posso te garantir, Alberto. Esse é o... Aí fomos nesse avião Hércules. Alguém já viajou de Hércules? Já viajou? É um luxo. É uma coisa fantástica. É um tal de todo mundo junto ali, fica um encostando assim no outro, assim, não tem jeito, e tu vai nisso mesmo. Fomos de Hércules para Rio Grande, de lá depois, Hércules para Pelotas, depois de Pelotas nós fomos para o Chile. Mas enfim, aí chegamos lá no Chile e já demonstra uma grande diferença no enfoque que os países dão para o programa Antártico. Qual é o Ari Rongel, o nosso, e qual é o navio chileno? Então, lado a lado. O nosso é pequenininho, o outro é um quebra-gelo extremamente importante, que atua bastante no trabalho do Chile. Então, quer dizer, isso aqui é um navio chileno, esse é o nosso. Né? Mais do que o dobro do que o nosso. Hoje nós temos outro navio, que é o Almirante Maximiliano, que é um pouco maior, mas ainda assim é um navio polar. O que é navio polar? Porque não é quebra-gelo. Pode navegar por ali, mas ele não pode muito além. Bom, e aí nós chegamos com todo o nosso material, entramos no navio, foi ótimo. Aí você passa de navio, realmente é uma coisa bacana. Se quem tiver chance, vão ver, o navio é bem agradável, aí Rongel, né? É bem acolhedor. Aí nós entramos na parte que você entra para você pegar os camarotes, e aí chegamos, passamos pela cozinha, tem até lugar para você fazer sua pipoca, etc e tal. E aí entramos no camarote. Não, camarote. O camarote é algo. É uma coisa pequenininha e que a gente, com todo aquele nosso equipamento, sabia. Ou era equipamento, era rei. Não tinha como caber os dois. Né? Nós tínhamos aquelas andainas, eram 2 andainas, mais uma malinha pequena, mas eram 2 andainas por pessoa. Não tinha a menor condição de ficar todo mundo. Sem contar com a maneira que você dorme lá, assim, ó. Aí eu vou contar uma rápida história para vocês. Lá pelas tantas, logo no primeiro dia, teve uma festa. Vocês podem ver o meu chapéu, né? Teve uma festa e que o pesquisador não podia ir. A gente estava na VEMA, não pode participar da festa. Enfim, aí eu fui, bom, não pode participar da festa, aquela história toda, tudo bem. Fomos dormir. Aí eu acordei no meio da noite. Sabe aquele assim? E eu estava me sentindo mal. Sabe aquele sentimento assim? Mas o que houve? Aí eu falei, será que eu já estou enjoando? Será que o navio já saiu? Enfim, não fiquei sabendo. Né? Não era nada disso. Aí de repente assim, não conseguia dormir. É aquela situação assim que você não quer falar muito. Aí abriu-se a porta e fechou-se a porta. Pá. Aí eu desci, pulei, estava no terceiro, no trilho, estava lá em cima, pulei de cima, caí, entrei, saí de lá para ir para a Praça d'Armas, que depois eu vou mostrar para vocês. E estava lá o meu empresário estimoso, coordenador embarcado, uma pessoa da Marinha, né, que faz a ligação entre Marinha, entre o navio e os pesquisadores.
são situações diferentes. Lembre-se, é um navio militar, tem todas as regras deles. Nós, pesquisadores, somos um pouco diferentes nesse aspecto. Então, ele faz ali o meio de campo. E quando eu olhei aquela Praça da Armas, que depois eu vou mostrar uma foto, falei, eu vou ficar aqui, né? Pensei, né? Aqui dá. Aí eu acho que ele leu assim, sabe? Aí aqui ninguém pode ficar não. Antes, sabe? Deu nem assim para entrar, né? Me chamam para tomar um uísque, eu vou tomar um uísque aqui, professor, e tal. E aí, não, mas aqui não pode ficar. Eu estava naquele desespero. E aí me dei conta que eu tinha claustrofobia. Nunca tive claustrofobia. E eu queria ir para a Antártica. Se eu falo que eu tenho claustrofobia, ele dizia, perfeito, professor. Tem um hotelzinho aqui, tchau. Só que aí, ali conversando com ele, quando fui olhar assim, tinha um colega meu, que eu vi assim na porta, que eu olhei para a cara dele. No que eu vi a cara dele, falei, tá igual. E aí a gente depois se encontrou na cozinha ali, aí eu conversei com ele, pô, você tá mal? Ele, não, tô bem. O coordenador era eu, né? Tipo, vai cancelar o caso. Não, pode falar, cara, não tá assim. Aí ele falou, isso me deu uma certa segurança, porque se ele também tinha, ele não tinha isso dentro, que ia passar em algum tempo. Mas demorou para passar. Mas aí depois de um tempo, meu amigo, eu já estava dormindo, já não tinha mais problema. De qualquer forma, não é fácil. Não é uma atividade fácil. Esse foi o laboratório, onde nós podemos inclusive colocar os nossos equipamentos, o laboratório do navio, sempre sendo colocado que os helicópteros são absolutamente fundamentais. O Alinho Rogel tem 2 esquilos, né? É o tipo de helicóptero que tem, foram extremamente importantes para a gente, especialmente nessa primeira atividade. O pessoal do navio é muito, muito bacana, assim, ajuda a gente em tudo, deixa a gente, sabe, até ter um acolhimento legal. E aí tem, naturalmente, o tempo de espera em Punta Arenas. E o tempo de espera varia. Vamos hoje? Não. Por quê? Porque o navio foi fazer uma faina, não sei aonde, para não sei o quê, para buscar não sei o quê, e ficamos então 2 semanas em Punta Arenas. Alguém já foi para Punta Arenas? 2 dias você resolve tudo. Em 3 dias você resolve, você decora as coisas. 4 dias, né, até o famoso restaurante carioca, que a gente encontrou, é muito bom. Pelo menos, confesso a vocês, tem uma pizza de grill, que é algo imperdível. Se tiver em Punta Arenas, pegue lá no restaurante carioca, essa pizza de grill que é muito boa. Mas, brincadeira à parte, essa é a Praça da Armas. Também não é luxuoso, claro, tem gosto para tudo, né? Cada um escolhe o que quer fazer, todos em conjunto, né? Hoje em dia, enfim, é o lugar de convivência assim, das pessoas. É onde a gente fica. E uma coisa bacana, que na época o comandante Parede, que estava cuidando desse projeto nosso, fez, foi mais ou menos obrigar todo mundo a pedir, né? Mas um pedido do comandante para que todos os projetos se apresentassem para as pessoas que fazem o trabalho. Para as pessoas entenderem que quando carregarem naquele peso, que são elas que acabam fazendo o trabalho, os marinheiros que acabam fazendo esse trabalho, entender exatamente a contribuição que a gente está dando. Eu achei isso bem legal, bem bacana. E hoje em dia continua se fazendo assim. Então a gente pode apresentar o projeto, explica direitinho qual é a necessidade, o que a gente faz lá naquela região, né? E aí chegou o dia da gente chegar perto lá, o grande momento, que é o momento de chegada. E nós fomos passando, etc e tal, fomos chegando, um iceberg de um lado e de outro, mais icebergs, e aí eu me lembro ainda assim, estava tranquilo, dormindo, tipo 6 da manhã, o coordenador embarcado abre assim a porta. Professor Kellner, qual é o plano B? A primeira coisa que fiz foi bater a cabeça no teto. Plano B? Eu mal tinha um plano A, cara. Que plano B? Nós não estamos conseguindo chegar a James Ross. Pá! Assim, pai, foi, desce, vamos lá, vamos conversar, plano B, que plano B, para onde vai, para onde não vai. Porque a gente não ia voltar, né? Deixa no iceberg que a gente fica. Porque não ia querer voltar. Mas como é que a gente ia conseguir? Né? E o fato é o seguinte, que nós chegamos lá, depois de um custo danado, o comandante tentou chegar, mas não conseguiu chegar. E aí, o coordenador, que era eu, resolveu, ele ia fazer mais uma tentativa. Porque o navio não está à disposição de um projeto. São vários os projetos. Né? E é aquela história, para que James Ross? Por que eu fico lá mais perto da base? Mais fácil. Vai logo lá pro... Foi a primeira vez que eles fizeram um acampamento de James Ross. Na época, em 2007, foi um acampamento já feito com 9 pessoas.
na época. Depois disso, em 2015, 2016, nós fizemos um maior ainda, né, foi o primeiro que a gente juntou um outro grupo. Então foram 15 pessoas lá, em James Ross, né, numa outra região. Enfim, tudo isso para dizer o seguinte, que nós fomos chegando lá, e eu estava ali, resolvi ficar ali, onde eles dizem lá, no comando, fiquei olhando, assim, no famoso passadiço, né, e o comandante do navio sabia porque eu estava lá, tendo a certeza que eu não ia influenciá-lo, né? Inclusive eu queria arriscar minha vida também. Mas se tivesse alguma decisão rápida, eu ia ficar lá. Aí, veio à noite, 5 da manhã, olhou para mim e falou: perfeito, professor, o professor pode voltar agora, que a gente vai chegar. E aí foi lá, 9 horas, 0 hora da gente sair. Aí eu cheguei tranquilamente, sem brincadeira. Deitei, fechei o olho e abri de novo com gritaria: bora, o pessoal já está chamando lá no passadiço, vai desembarcar agora. Eram 7 da manhã. Aí como é que são os erros que tu faz, né? Todo mundo diz: você tem que estar pronto sempre. 9 horas, levanto às 8, uma horinha lá, me ajeito. Não é assim que rola lá. E aí, então, metade das coisas de um lado, metade das coisas do outro, juntando, é o coordenador, né? O coordenador é o que tem que ser primeiro. Eu vou lá, sem escovar dente, sem nada, cabelo todo daquele jeito. Chego lá, e aí, naquela hora, o passadinho deu explicação, tempo de vidro na água, 90 segundos. Bom, né? Bom. Animador. E aí, depois disso, helicóptero e fomos. Chegamos no helicóptero, passamos lá para James Ross, e aí chegamos e vimos essa belíssima paisagem. Parece que tem a Antártica, né? Lembre-se que nós sempre fomos no verão. Porque o nosso projeto, a maioria dos projetos, né? A situação do inverno é muito difícil de trabalho. É possível ficar lá, tem gente que passa lá na estação brasileira, mas o ponto é que para a gente tem que estar assim, para achar fóssil. Tu não acha fóssil, se tiver coberto, você não acha fóssil. E aí me lembro a gente chegando lá, e o nosso prezado coordenador embarcado, o cara do helicóptero também, tinha um bom gosto para time de futebol, uma coisa assim, fantástica, né? Por acaso, os 4 ali. E depois, então, o navio foi chegando, nós tivemos algumas coisas pitorescas, e aí, então, começou o acampamento. Mas aí teve uma coisa fascinante, assim. Chegou o alpinista para mim e falou: professor, a gente pode começar o acampamento? Pode, claro. Antes disso eu tinha dito: professor, a gente pode acampar aqui? Pode. E aí começou o acampamento, as coisas começaram a acontecer, etc e tal. As coisas estavam acontecendo e estavam saindo essas caixas brancas que se chamam mafinitos. Eu estou vendo as caixas chegar, que legal, mais uma caixa. Eu pensei assim: tem alguém controlando as caixas que estão chegando? E as caixas foram chegando. Aí me dei conta. Quem é que devia estar controlando as caixas? O coordenador. Entende? Eu pensei que quem ia cuidar disso era eu. Então, lá pelas tantas, peguei um rapaz que tinha até se machucado, a gente foi pegando aquele vento, cai tudo, sabe? Aquela situação assim. Vamos lá, qual é o nome das caixas? E aí aconteceu um momento assim maravilhoso, assim, bem pitoresco. Anotamos lá, tá? E aí faltavam algumas. Tinham saído mais pessoas para ver, porque era primeiro para ajudar e também para conhecer James Ross, era a primeira vez que a menina tinha chegado lá. E aí, dentro dessas pessoas, lá pelas tantas assim, conversou-se assim, e eu disse assim: olha só, a pessoa queria ir embora, né, que eu não havia suspender. Eu falei: não, olha só, gente, a gente tem que acertar aqui as caixas mafinites. Aí o pessoal: não, olha só, a gente tem que ir embora, vai suspender o navio. Aí ele assim: ninguém sai daqui enquanto piu, né, aquela coisa assim, enquanto eu não falar. Rapaz, era um tal de a pessoa ficar assim, uns pensando assim, que professor mal educado, parecia assim. E aí eu disse: mafinites X, Y, Z estão faltando. E sabe o que tinha naqueles mafinites? O saco de dormir. Você consegue imaginar acampamento sem saco? Não rola, cara. Esse é um problemão. E olha só, o coordenador não controlou, olha que situação. E aí foi aquela situação, e aí a coisa boa do programa Antártico. É o famoso: quem tem um não tem nada. Quem tem 2 talvez tenha 1. Ele sempre tem sobressalente. E acha. Esses não foram encontraram sobressalentes, então baixaram lá o saco de dormir e foi tudo tranquilo. E aí fizemos lá o nosso acampamento, foi avançando, camas individuais, assim, bem bacanas. E aí no dia seguinte, isso que eu falei, de uma hora para outra, não dá para acreditar.
só você vivendo. Como é que você imagina que isso pode acontecer? No dia seguinte foi assim. Naturalmente, o nosso primeiro brinde, o famoso whisky, 12 anos, gelo 12.000, a brincadeira, né, que a gente fazia. Então, esse foi nosso primeiro brinde na Antártica. E a Antártica, aí é fascinante, né? A noite não tem noite, né? Fica mais ou menos a escuridão que fica, né? Isso naturalmente vai se mudando à medida que a gente fica mais tempo por lá, sobretudo que a gente vai avançando. E é realmente um lugar fascinante. É um lugar muito bacana, um lugar assim, que a gente ficou assim, bem animado. E o ponto é o seguinte, que às vezes as coisas mudam assim, ó. Você está ali, aí de repente vê assim, de repente vê assim, você está ali fazendo gesso, a última coisa que você quer é neve, água, né? Vai mudando, e aí neva, e aí fica assim. De uma hora para outra, assim. A gente está falando de 3 horas, assim. São mudanças assim, bem... Não precisa nem dizer que quando acontece isso, o trabalho fica extremamente prejudicado. É para quem procura fósseis. Né? Então, essa é a situação. Né? Bom, mas mesmo assim, dentro do nosso trabalho, aí tem as tempestades. Como eu disse a vocês, você sempre tem que calcular o seguinte: para cada dia de trabalho, você perde 1 dia e meio. É mais ou menos isso. Você tem que também ter o tempo que você tem que arrumar as coisas, um certo descanso, né, que você tem que dar também, porque é puxado, né? Mas é uma situação assim que você tem que contar. E se tiver um problema de saúde ali, pode esquecer, não vem ninguém. Não tem como, não existe isso. Não, liga ali, cara, vem cá, não vem. Primeiro, comunicação é complicada. Um tempo desse era extremamente complicado. Né? A comunicação é feita diariamente, então em determinado horário que a gente tem que entrar em comunicação. Se nesse horário a gente não tem contato por algum problema que não seja do ponto de vista técnico, eu tenho um telefone de satélite que você tem que falar, né? Mas se não, aí o navio diz, ó, tem problema, para tudo, vamos atrás deles. Agora, se for por negligência sua, não precisa nem dizer, né? Então não volta tão cedo para a Antártica. Enfim, e situações essas, assim, seu dia seguinte, as barracas destruídas e muito tempo parado. É muito tempo parado. Essa era uma barraca de convivência que a gente tinha, nos aquecendo nas mais diferentes formas possíveis e imagináveis. Comida maravilhosa. Maravilhosa. Eu nunca gostei tanto assim de torrada com essas pastas fantásticas. Pô, absolutamente maravilhoso. Sem contar com a possibilidade da gente ter o nosso descansozinho. Aí sempre tem os mais engraçadinhos, né? Mas que se arrependem rapidamente. E também tem um momento que você fazer a faxina. E dentro desse momento tem naturalmente as pessoas todas lavando as suas diferentes, vamos dizer, apetrechos lá, mas de qualquer forma, a maior parte, a gente também tinha quadriciclo à disposição, que é muito bom para você cobrir uma área grande, né? E não que eu não possa dizer que quadriciclo não dá problema sim. Um quadriciclo é um problema, 2 quadriciclos você pode ter um, porque um precisa ajudar o outro. Por exemplo, você desatolar um quadriciclo desse não é muito fácil, né? Mas a maior parte do tempo, o trabalho que a gente faz, o melhor meio de locomoção é esse, é andar a pé. E aí dentro desse contexto, que é bem típico da paleontologia, a gente anda e começa a procurar rochas, começa a procurar os fósseis, né? Quebra muita coisa, e dentro desse contexto assim, a gente utiliza um equipamento muito importante para envolver esses fósseis. Eu trouxe inclusive uma amostra aqui para vocês. E a gente acha vários. Eu sei que é difícil eu convencer vocês que estão fósseis aqui, mas se você olhar aqui onde está esse martelo, isso aqui é uma amonita. Isso aqui é uma amonita. Aqui é um outro amonita. Então, a gente acha muito material e fantásticas conchas fósseis maravilhosas, absolutamente lindas, fenomenais. Concentrações de conchas como as coquinhas, algumas mais pesadas que a gente acaba carregando com quadriciclo, realmente coisas maravilhosas. Icnofósseis, que são rastros fossilizados, plantas, troncos. O que é mesmo que eu gosto de estudar? Vertebrados. Amigo, para você achar um caco de osso, alguma coisa nessa que são conchas, plantas, folhas, quantas folhas lindas que a gente encontrou.
Que coisa maravilhosa. Eu estudo vertebrados, tá? Então, isso é altamente irônico. Inclusive, encontramos um tronco fóssil, que é um tronco que às vezes a gente teve um certo problema com a tragédia do Museu Nacional, mas a gente está recuperando esse tronco, ele ainda está no local, ele precisa de cuidados especiais. É um tronco que tem 4 metros por 4,5 metros, tá? Demonstrando que naquela região, milhões de anos atrás, tinha florestas. E ele foi coletado, foi aquela forma de história. A gente começou, viu, a gente falou, vai coletar, começamos a coletar, e aí aconteceu do tempo piorar, e a gente era tipo assim, ou você pega o tronco ou você não consegue levar. Né? E aí com a tranquilidade dos alpinistas, porque normalmente quando o tempo está assim você não trabalha, não pode, tem risco. Né? E a gente usou um pouco assim da margem de segurança, né? E acabamos conseguindo coletar esse tronco. É esse tronco aqui que foi exposto numa exposição e felizmente vamos poder recuperar parte desse tronco depois da tragédia do Museu Nacional. Mas o ponto bacana é isso, inclusive, depois eu vou falar um pouco mais de divulgação científica, nós fizemos uma exposição, mas são evidências dessas que demonstram que a Antártica, há milhões de anos atrás, era bastante diferente da Antártica atual. Bom, vertebrados atuais muitos, alguns inclusive focas mortas, assim, centenas de focas mortas, centenas de focas, inclusive tem um estudo sobre isso. E aí está o primeiro caco de osso que a gente encontrou, é isso aqui, ó. Adivinha o que a gente pode fazer com esse ponto de vista científico? Nada. É um caco de osso. Nada, absolutamente nada. Claro que isso não assim, pelo menos a gente sabe, onde tem um tem mais. Dente de tubarão. Esse é o famoso dente que o alpinista Chico encontrou, que foi aquela piadinha que ele fazia sempre. Vocês são paleontólogos mesmo? Quer dizer, ele encontrou, a gente não encontrou, né? E aí começaram os seus primeiros cacos de ossos. E aí nós encontramos numa região, é sempre assim, quase no final da expedição, material que na época era o plesiosauro mais antigo, quer dizer, um réptil marinho mais antigo encontrado na Antártica, hoje já encontraram alguns mais antigos, né? E é nessa áreazinha assim, todo mundo aqui coletando material. Cacos de ossos. Foi um dia que tinha nevado, né? Foi bem no final assim dos trabalhos, né? Mas isso foi realmente algo bem bacana, né? Era na época assim uma descoberta legal. Um plesiosauro daquela idade não tinha sido encontrado naquele momento. E aí chegou o dia de ir embora. Vocês viram aquela imagem que eu mostrei para vocês com o navio, quando a gente chegou, e agora é o dia da partida. Vocês estão notando aqui a água? O navio não chegou. E o navio não ia chegar. A previsão do tempo era que a gente tinha uma janela pequena, 2 dias, e depois disso, neve, 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 neve. Ou seja, uma situação extremamente complicada, mas felizmente, essa era aí, é sempre vocês compararem, né? Isso que a gente chegou, isso que a gente estava saindo, essa era que a gente estava saindo, o navio não ia chegar. E aí, naturalmente, tivemos o auxílio dos helicópteros, esquivos. Foi a primeira vez que a Marinha utilizou 2 helicópteros, algo que nunca tinha feito. Foi uma coordenação complexa para eles, né? Mas foi assim, bem bacana, e aí nós conseguimos sair. O navio, como eu disse a vocês, não chega. Uma situação dessa, o navio não consegue chegar. E aí conseguimos então desmontar as barracas e nos dirigir à estação, antiga estação Comandante Ferraz. Você sabe, ela pegou fogo, hoje tem uma estação bem mais moderna, que será inclusive inaugurada em fevereiro deste ano. Mas um outro ponto, assim, para vocês entenderem um pouquinho a dificuldade que é a atividade do paleontólogo. Nós tivemos nessa península, tivemos então na estação, conseguimos a autorização para procurar fósseis nessa estação, andamos ali, tem vários morros, o Morro da Cruz é o mais importante, e encontramos ali algumas restos de plantas que nunca tinham sido registradas. Uma tarde, você sai. Agora, geralmente não é assim. São dezenas de tardes que você sai e não encontra nada. Então, quer dizer, para vocês verem a dificuldade que é a atividade de buscar fósseis. Por isso, tempo. Pouco tempo não adianta. A chance de a gente achar nada é muito grande. A não ser que você tenha um site, um local, que você saiba que tem muito fóssil. Aí não tem problema. Você vai lá sempre vai ter fóssil. A gente não encontrou isso na Antártica, sobretudo não porque a gente quer. São vertebrados fósseis. Pô, tem todo mundo, cara. Como é que não tem na Antártica? No continente tem. Tem que ter. E no dia que você achar, acabou. Aí você vai pra lá, né, tal. Aí, inclusive, pode até nevar. Se você limpa e continua trabalhando. Se você pode. A gente não encontrou e a gente continua buscando isso lá.
Nessas atividades que nós fizemos, tanto anterior, na 25ª, que foi a primeira vez que a gente foi, depois fomos na 34ª, 6ª e 7ª, fomos na 38ª e estamos nos preparando para a 39ª. São todas essas áreas da área de James Ross que nós trabalhamos. Essa aqui é uma área muito importante, foram 2 acampamentos diferentes. Primeira vez que a gente acampou aqui, nessa região. Aqui tem uma montanha chamada Bibi Point. Aqui é uma região chamada Albernette Flats. Albernette Flats aqui, Crane Cola aqui. Então, depois disso, nós acampamos aqui, achamos vários pontos legais aqui, foram várias descobertas bacanas que a gente fez. A gente quer avançar mais para o sul da ilha, numa próxima oportunidade. E também, num determinado momento, o navio não conseguiu chegar em James Ross. Então, nós fizemos uma atividade na Ilha Snow, alguns acampamentos, e encontramos vários outros tipos de fósseis nessa região. Bom, não preciso nem dizer agora, buscando um pouquinho mais a questão de divulgação científica, que o nosso tipo de projeto atrai interesse. Atrai acampamentos, são fósseis, dinossauros, esse tipo de coisa, sempre atrai interesse. E a gente utiliza isso não só em prol do nosso projeto, mas também para tentar divulgar o Programa Antártico Brasileiro. Eu acho que é fundamental, porque existem várias outras pesquisas sendo feitas lá que são importantes. Pesquisas que vão ajudar vamos dizer, estudos de doenças, pesquisas de substâncias novas, pesquisas de biodiversidade e diferentes outras, né? Então a gente sempre procura incentivar, falando do nosso tipo de trabalho que atrai a atenção, mas tentando divulgar todos os outros trabalhos. São vários projetos bacanas que são desenvolvidos nessa região. E aí uma das melhores maneiras é uma exposição. A primeira dessa que a gente fez foi em 2009, e a ideia foi uma ideia assim, bem engenhosa. Assim. A pessoa que fez lá projetou a exposição, ela projetou ela como um navio, onde em parte a gente ficava, nessa parte aqui da frente, ficava, vamos dizer, a Antártica de hoje, e aqui atrás a Antártica do passado, sempre como uma ideia, como se estivesse olhando para os escotilhos de navio. E naturalmente tinha que ter a nossa barraca. Sim, essa é a nossa barraca banheiro, que a gente mostrava lá como a gente fazia. A Antártica de hoje, a dificuldade de chegando, informações gerais, a biodiversidade atual, inclusive com materiais atuais, como uma foca, essa aqui é uma foca de Weddell, que se tinha, e também a visão da parte dos fósseis. E na parte dos fósseis, vários destaques importantes, diferentes invertebrados, os mais diferentes. Tinha inclusive praticamente assim, moluscos gigantes assim, de mais de metro, né? Além do mais, esse tronco fóssil mostrando a Antártica atual e a Antártica de mais ou menos 70, 80 milhões de anos atrás, onde você tinha uma fauna totalmente diversificada e diferente nos mares e também na terra, florestas de diferentes coníferas, animais como dinossauros e um vulcanismo intenso. E essa é a nossa chave principal, que é esse réptil marinho, que nós fizemos uma reconstrução bem bacana. E o nosso tubarão, com vários dentes que nós encontramos, né? Esse aqui é o principal deles, e que naturalmente trouxe toda uma situação curiosa para o visitante, né? Que saía correndo assim, de brincadeira naturalmente, né? E também a bandeira que nós tivemos, onde nós fizemos todo mundo assinou a bandeira. Essa foi a primeira expedição do Museu Nacional na Antártica e a primeira expedição brasileira em busca de vertebrados fósseis. Nós nos orgulhamos muito de ter feito isso e a possibilidade de continuar. E aqui nós temos uma segunda exposição que se encontra hoje, agora, na Casa da Moeda. Alguém já esteve lá? Uma pessoa teve, então vocês vão ter a oportunidade de ir para lá. Eu apenas mostro para vocês um pequeno teaser, onde temos fósseis muito bacanas, inclusive fósseis recuperados do Palácio depois de incêndio. E naturalmente, quem quiser mais, que vá para lá ver a exposição. Ainda está em cartaz pelos próximos 2 meses, né? E termino, inclusive, informando que se tiver pessoas interessadas em fazer pesquisas na Antártica, tem uma associação de jovens cientistas que se interessam por lá. E naturalmente a ideia não é só a Antártica, também fazer pesquisa nos polos, né, com uma diversidade tremenda de informação. A gente convida as pessoas para participar, é importante fazer pesquisa na Antártica, né? E aí, naturalmente, é sempre uma pergunta que eu sou obrigado a fazer, né? Por que a nossa instituição, por que o nosso país não pode ter museu de história natural de qualidade, né? Por que tudo é tão difícil no país, né? E
terminando o abraço que a gente deu no Museu Nacional, e com isso termino minha apresentação. Uma curiosidade, o que te levou a propor esse projeto de estudar vertebrados na Antártica? Você está querendo responder alguma pergunta? Essa é a... Muito bem colocado. Tá bom. Claro, eu não vou negar a vocês. O meu primeiro... Tá dando para ver aqui, né? Eu não vou negar a vocês. O meu primeiro intuito de trabalhar na Antártica foi realmente para conhecer a Antártica no sentido de curiosidade minha mesmo. É um negócio legal, né? Mas é aquela história. Aí você vai uma vez, precisa voltar? Não fui uma vez, pronto, podia lavar as mãos e que continuasse. Né? Finalmente eu já fui, vi o pinguim que tinha que ver, etc e tal. Mas a situação, o que a gente quer entender? A gente quer, como paleontólogos, entender como se deu a evolução de diferentes grupos durante a história de tempo profundo da Terra. Por que você tem certos tipos de dinossauros no local e não tem de outro? Que tipo de passagem você tinha para que materiais, para que animais, organismos viessem de outros continentes, passassem e chegassem na América do Sul? São perguntas, são curiosidades científicas interessantes. E dentro desse contexto, o que a gente gostaria de tentar fazer, que não é muito fácil fazer, mas a gente quer tentar mostrar um quadro de evolução dos diferentes ecossistemas ao longo do tempo profundo. E isso envolve todos os organismos que vivem ali. Eu tenho uma curiosidade especial para os répteis fósseis. Mas como vocês viram ali, nós ampliamos muito o projeto. Nós podemos fazer isso. Achar vertebrados fósseis é difícil, cara. Não adianta, é difícil. É muito difícil, né? Por isso a ampliação e a tentativa de responder agora abrangendo outros grupos, tanto flora como invertebrados. Tá? E também melhorar um pouquinho a datação onde a gente encontra os fósseis, que a gente entra com uma pesquisadora, que é a Kátia, né, fazendo microfósseis, mas sempre localizados para tentar estabelecer a questão de idade dos fósseis. Então, de uma forma simplificada, queremos entender mais a biodiversidade que existia no continente gelado há milhões de anos e como ela se modificou ao longo do tempo. E como isso influenciou a biodiversidade que a gente encontra em outras regiões. Eu estou sempre pensando, focado um pouco mais nos fósseis, se bem que em certas áreas você tem grupos que continuam até hoje. Que o senhor mostrou na publicação que seria o mais antigo vertebrado da Antártica, né? Ele aparece em outros continentes também? Aparece, mas ele, na verdade, ele é o mais antigo, a mais antiga evidência deste grupo de vertebrados, que são os plesiosauros. Tá? Hoje em dia você achou coisas um pouco mais antigas, na própria ilha de James Ross. Mas o que a gente quer fazer? A correlação. Que grupo é esse que está ali? E como é que se correlaciona com grupos adjacentes? Nesse nosso caso específico, a matéria é muito pobre. Mas a gente conseguiu descobrir que ele pertencia a um grupo, vamos dizer assim. A gente descobriu que ele não pertencia ao grupo comum, e era um grupo raro, que a gente tem uma definição um pouco, não muito precisa, e esse grupo raro só se encontra na Austrália. Evidenciando ele sugerindo, porque é muito pouco material. A gente apoiou muito ali. Tá? Tanto é que nós estamos desenvolvendo 2 teses de doutorado, uma já iniciada, a outra vai se iniciar, para tentar entender. A gente está fazendo sessões lâminas para ver se a gente consegue encontrar mais diversidade com os restos ósseos que a gente encontra muito caco, né? 20, 30, 40 quilos de cacos ósseos. Não tem crânios completos, isso é muito raro. Se encontrou até hoje apenas um único crânio completo na Antártica. Os colegas argentinos, aliás, que sorte daqueles caras, não é possível. Só que a Argentina tem mais de 100 anos de pesquisa na Antártica. Então é sorte ou é trabalho? Nós fazendo vertebrados é agora, eles estão há 100 anos fazendo vertebrados lá. Entende? Então é a questão de você saber, vamos investir nisso ou não vamos investir nisso, né? E aí dentro desse contexto assim, de pegar essas sessões, que é inédito, ninguém fez isso ainda, e tentar aprender, primeiro, diversificação e também um comparativo de como se dá, vamos dizer, a evolução do organismo em condições que não eram tão frias, mas em condições diferentes, para ver essa diferença. Tinha diferença na Antártica, tinha diferença na evolução desses organismos em termos fisiológicos na Antártica comparado a outros continentes? Essa é uma pergunta que a gente está desenvolvendo numa tese de doutoramento. Uma outra curiosidade. Você falou que no comecinho tinha uma determinada tribo indígena lá que morava, né? Não é bem lá, a gente acha que explorava lá, ela estava muito ponta ali. Mas não morava. Quer dizer, eu queria perguntar o seguinte, não tem nenhuma possibilidade de ter um sambaqui, como a gente tem aqui
na Amazônia? Quer dizer, Bom, que é tribo samba, indígena? samba aqui, de concheira, isso, pelo menos até hoje eu nunca ouvi falar. Mas existem evidências da ocupação. O problema é quão antigo ela é. Então se acredita que se chega aí, tem algumas evidências indiretas dessa tribo. Mas eu também tenho que dizer a verdade que é um pouquinho assim, a minha área é mais bicho mais antigo. Né? Certamente, talvez um arqueólogo, né, teria uma informação melhor. Mas em linhas gerais, sim, evidências dessas e também evidências como se deu ocupação em certas áreas. O senhor mostrou logo no começo um mapa do lado da Antártida com toda fatiada, né? É isso. Com a Austrália requisitando mais de 50%. Não chega quase. a 50%, é 40 e poucos por cento. Daqui eu não vi. Tem alguma fatiazinha do Brasil ali? O Brasil não pede. não pede? Tem a base permanente, mas não pede nenhuma fatiazinha? Não. O Algum Brasil motivo não vai tem. pedir? O Chile tem gente que nasce lá. Você sabe, tem leis internacionais. Nasceu lá por quê? Tem motivos. Eles querem um bom pedaço lá. Aí tem a questão de proximidade. Por que a Austrália quer? Aí faz lá os cálculos assim. É mais ou menos como a gente pede também a nossa plataforma, né? Querem dar, não querem dar, aquela plataforma nossa que a gente pede até onde vai. Então tem essas situações assim que são colocadas. Agora, o problema do tratado é que você só pode decidir, primeiro se fizer pesquisa lá, então o Brasil vai poder opinar. Mas não tem uma fatia. Não tem nenhuma fatiazinha, não. Eu confesso a você que eu já cheguei lá querendo achar uma região para batizar pelo menos nome. Pois é Whisky Bay, é Brand Bay. Pô, podia ter uma Caipirinha Bay, né? Então, mas essas áreas são todas mapeadas. Se eu for para Alexandria já é menos mapeado. Mas o Brasil não vai para lá, porque não tem quebra-gelo. O Brasil não vai para lá. E a nossa ideia é expandir o nosso projeto de uma forma com ou sem esse suporte brasileiro. Nós queremos talvez ter outro tipo de suporte. Tentar acertar com um outro grupo para tentar ir mais ao sul. Existe alguma pesquisa já feita? Você estudou basicamente o Cretáceo, né? Era a sua fonte de interesse, mas existem pesquisas mais antigas? Tem, no continente. Na verdade, eu vou dizer franco. O que eu quero é Mesozoico. Mesozoico é Triássico, Jurássico e Cretáceo. Só que nesta ilha só tem Cretáceo. Tá? Tem uma coisa mais recente. E o que tem de mais antigo não tem fóssil, quer dizer, não é uma rocha para fóssil.